Olá, queridos irmãos. É uma alegria, um prazer muito grande estarmos novamente aqui junto com vocês no Palavras de Vida Eterna. E dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos relatar para vocês uma situação muito interessante a respeito de uma entrevista que aconteceu em nosso lar. Vamos assim, então, historiar mais ou menos como é que foi. O André Luiz, ele já tinha passado por aqueles períodos de tratamento, desde que ele havia chegado em nosso lar, numa situação de sofrimento, né, que ele passou quase 9 anos de sofrimento lá em planos inferiores, mas foi muito bem atendido, muito carinho, envolvimento, todos os tratamentos, as terapias espirituais aplicadas ao perispírito, e ele então foi se renovando e estava se sentindo muito bem, e agora ele queria trabalhar. De alguma forma, ele falou com Lísias, enfermeiro amigo dele, olha, eu realmente agora estou sentindo falta, né, de um trabalho, porque aqui eu apenas sou devedor de vocês agora, tanto carinho, tanto amparo e tanto apoio que eu recebi, mas eu gostaria de trabalhar, né? Aí o próprio Ulisses, que é amigo dele, falou: é melhor então você marque uma entrevista com o ministro Clarencio, né, do Ministério do Auxílio, que ele vai ser a melhor pessoa para te orientar nesse sentido, né? Então, ele marcou, então entrou em contato lá através do Ulisses, né? E agora ele, então, estava preparado para essa entrevista. Então, ele começa a contar para a gente aqui o seguinte, capítulo 13 do livro Nosso Lar. Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho, que, decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, me voltava o interesse, né, pelos afazeres que preenchem o dia útil de todo homem no mundo. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho, porém agora recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Então, vejo que André Luiz trabalhou durante 15 anos como médico. Ele desencarnou muito jovem. Vamos supor que ele tenha formado com 25 anos de idade. Essa formatura dele deve ter ocorrido por volta do ano 1915. E até 1930, por aí, ele clinicou. Mas ele evoluiu numa situação grave, com câncer intestinal, foi operado e acabou desencarnando por conta dessa doença. Então, acreditamos que ele tenha desencarnado por volta aí dos seus 40, 40 e poucos anos, muito jovem ainda. Claro que não faltava o desejo dele de trabalhar, que os médicos espirituais eram detentores de uma técnica muito diferente, mas ele sabia que ele tinha que aprender muito ainda para poder ser um médico no plano espiritual. Mas ele queria, na verdade, ele queria algum tipo de trabalho, né? E a medicina, né, que começava no coração, lá no nosso lar ele aprendeu isso, né? Naquele ambiente novo, que a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Olha só a afirmativa dele, que é muito interessante, de muita humildade, né? Olha, qualquer enfermeiro, dos mais simples em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores aos meus conhecimentos. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo por constituir, a meu ver, uma invasão numa seara alheia. Sabe? Ele entendia que ele não estava preparado para o exercício da medicina espiritual, mas ele queria, de qualquer forma, uma entrevista, que algum tipo de trabalho ele queria realizar, né? Aí o Lísias fala, por que você não pede socorro ao Clarencio? Ele vai te atender, vai te orientar adequadamente. Então, ele marcou, lá no Ministério do Auxílio, né, essa entrevista. Né? Iniciando, contudo, as providências, eu fui informado, André Luiz falando, né, que o generoso benfeitor Clarencio somente poderia atender na manhã seguinte, no seu gabinete particular. E, de fato, ele compareceu lá no dia seguinte, no gabinete Clarencio, e estava aguardando essa entrevista. O delicado ministro do Auxílio chegara muito antes de nós, estava atendendo a assuntos mais relevantes, mais importantes, antes que ele pudesse, então, receber, né, as pessoas que estavam aguardando para serem entrevistadas. Terminando o serviço urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. Ele tinha esse costume de pedir
que os entrevistados entrassem 2 a 2. Impressionou-me tal processo de audiência, porém soube mais tarde que ele, Clarencio, aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outras pessoas, aos outros que estavam assistindo, assim, atendendo a necessidades de ordem geral e ganhando tempo e proveito. Quer dizer que o ministro entendia que, por serem entrevistas que não envolviam tanto assim um assunto particular, mas seria mesmo um interesse da criatura em nosso lar, que os pareceres que fossem emitidos para um serviriam de informações úteis para o outro que aguardava a entrevista. E assim era feito. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar. O ministro recebeu-nos cordialmente e nos deixou à vontade. Aí, a senhora idosa que veio, antes de André Luiz, ela se dirigiu assim: Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida. Venho pedir os seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos, mas, no entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. É a mãe pedindo ao Clarencio que ele pudesse autorizá-la. Veja só. A pobre criatura se desfez ali, em lágrimas, perante o ministro, e ele, então, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a sua energia pessoal, respondeu bondoso: Mas, se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, o que me cabe fazer? Aí já começou colocando uma lição para ela ali. Ela falou assim: desejava, replicou aflita, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma nas esferas do globo. Então, ela queria deixar a colônia de nosso lar e ir à Terra para cuidar de seus filhos, e queria essa autorização do ministro. Minha amiga, diz Clarencio, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros protegermos alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? Quer dizer, um pai que quisesse ajudar os filhos, mas que ficasse repousando no seu lar, sem atuar devidamente. O Pai, Deus, né? Deus criou o serviço e a cooperação como leis, que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a sua consciência neste sentido? Quantos bônus hora poderá apresentar em benefício da sua pretensão? Pergunta Clarencio para ela. Bônus hora é a moeda que gira em nosso lar, ou seja, cada hora trabalhada é um bônus hora. Então, de acordo com o número de horas de trabalho que o servidor acumula, ele passa a ter este ou aquele direito. Então, ele conquista, né, os seus direitos, os seus desejos, as suas realizações, né, dentro de nosso lar, com os créditos de bônus hora, ou seja, com a quantidade de trabalho que ele já realizou na colônia. Interpelado, assim, um pouco hesitante, falou 304 bônus hora. Aí diz Clarencio, é de lamentar. Elucidou Clarencio sorrindo, pois aqui a senhora se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas na região inferior, ofereci-lhe, que aí agora o Clarencio vai começar a contar para essa senhora todas as oportunidades de trabalho que ele criou para ela. E vejamos a resposta. Diz ele, né? Ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância no Ministério da Comunicação. Aí ela respondeu, mas aquilo lá era um serviço intolerável.
atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que eu não me adaptasse. Clarence continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. É o segundo trabalho que ele arranjou para ela. Pior, respondeu ela, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Reconhecendo as suas dificuldades, continua Clarence, enviei-a a cooperar na enfermagem dos irmãos perturbados. Terceira oportunidade de trabalho que ele criou para ela. Aí ela responde, mas quem os tolerará, senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível, entretanto aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer um. Agora ele ainda vai falar de uma quarta possibilidade. Não ficaram aí os meus esforços, replicou o benfeitor sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas no Ministério do Esclarecimento. E, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Interessante que há, né, uma localização lá em nosso lar, uma região, que chama de campos de repouso, para aqueles casos que, por razões especiais, não estejam trabalhando. Ou seja, Clarence, na entrevista com André Luiz do lado ouvindo, disse para a senhora que ele criara 4 oportunidades de trabalho para ela. E em todas as 4, ela rejeitou de uma forma um tanto quanto deseducada. Não é? Era também impossível continuar ali, diz ela, em relação a essa 4ª oportunidade de trabalho. Era impossível continuar ali. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos e chefes ásperos, ou seja, nada servia para ela se dedicar ao trabalho. Pois note, minha amiga, Clarence agora vai falar. O trabalho e a humildade são as 2 margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. Então, ele está colocando lições verdadeiramente evangélicas para ela, de grande valor, para entender o valor da cooperação, em que você tem que trabalhar com humildade. E aí, ser um servo eficiente. Pois bem, o camponês que cultiva a terra alcança a gratidão daqueles que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa um sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo, conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama se ele não souber servir e obedecer naturalmente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal, que é nosso Pai, Deus, que nos ama a todos. Então, terminando a explicação para ela, ele disse, pode ferir o seu coração, pode experimentar as dificuldades que for, mas, olha, saiba que cada um, irmão, né, que o serviço útil pertence a Deus. Depois de pequena pausa, continuou. Que fará a senhora, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? E aqui a gente faz, né, dá uma paradinha, dá um intervalozinho para comentar. Em 6 anos, ela deu apenas 304 horas de trabalho à colônia.
que a acolheu com todo carinho, com todo espírito de fraternidade, com todo envolvimento. Então, digamos que dos 6 anos de nosso lar, ela precisou, vamos mostrar uns cálculos aqui interessantes. Dos 6 anos que ela está lá, ela precisou de 1 ano para adaptação, que é aquela fase que ela chegou, entrou em tratamento, recuperação, e aí, depois de 1 ano, ela estaria em condições de começar a trabalhar, como aconteceu com a André Luiz, mais ou menos 1 ano. Então, ela teria 5 anos de trabalho ativo na colônia, se ela se dedicasse como uma servidora fiel. Nesses 5 anos, se nós colocarmos um tempo muito baixo por dia, 6 horas apenas por dia, que poderia perfeitamente ser 8 horas, mas vamos colocar que ela tivesse, nesses 5 anos de trabalho, que ela tivesse trabalhado 6 horas por dia, em 5 dias da semana, colocando 2 dias de descanso, no sábado e domingo, por exemplo. Porque ela trabalhasse de segunda a sexta, apenas 6 horas por dia, quer dizer, mais ou menos um meio expediente, né? Ela teria 30 horas semanais. Nessas 30 horas semanais, ela teria 120 horas mensais. Teria 1.200 horas anuais, porque eu estou considerando que ela trabalharia 10 meses apenas no ano, ainda folgaria 2 meses. Então, ela teria cerca de 1.200 horas anuais, com 2 meses de descanso no ano. Nos 5 anos que ela teria trabalhado, ela teria 6.000 horas, 6.000 bônus hora acumulados. E ela só tinha 304. Olha só que situação triste para ela, né? Situação que lhe causava um certo... Ela podia ficar envergonhada com isso. E olha, a senhora trabalhando relativamente pouco, em 5 anos, né? Trabalhando 6 horas por dia, 1.200 horas anuais, porque da folgaria todo sábado e domingo, folgaria 2 meses por ano. Em 5 anos, só teria que ter pelo menos 6.000 horas de benefícios de trabalho à colônia. E, no entanto, a senhora apresentou 304. É muito triste a sua participação. Eu estou levantando uma situação aqui. Vamos supor que uma pessoa X fosse dedicada e que não trabalhasse 6 horas, não, que trabalhasse 8 horas, né? E aí ela cumpriria, ao invés de 30, ela cumpriria 48 horas semanais de trabalho. Ora, nos 5 anos, a pessoa teria 9.600 horas trabalhadas, enquanto a nossa amiga, ainda não entendendo o valor do trabalho, deu apenas 304. No mínimo, ela teria que dar 6.000 horas. Voltando ao Clarencio aqui. Que fará, pois, na terra, se a senhora não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos queridos filhos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe, mãe paralítica, Deus usou uma expressão aqui engraçada, mãe paralítica, é uma mãe ineficiente, né? Uma mãe que não teria condição de fazer nada, como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os nossos amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. É justo? Isso é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Olha só. Se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas, como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Ela não conseguiu ser simpática aos irmãos que a envolveram nessas 304 horas de trabalho, que ela trabalhava um pouco, desistia. E entrava no outro serviço, isso aqui eu não gostei, sempre colocando problemas e dificuldades inexistentes, presentes naturalmente só na cabeça dela. Então, ela não conseguiu semear nem a simpatia entre os irmãos que a acolhiam no ambiente de trabalho que Clarencio tinha conseguido para ela. E por 4 vezes ela acabou se afastando de oportunidades de trabalho
que foi oferecido a ela na colônia. Então, ele disse assim: volte aos seus campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Examinaremos depois o seu assunto com a devida atenção. Então, ele dispensou da entrevista, dizendo que se ela não cooperou, e ela não era justo que ela recebesse cooperação por enquanto, que ela devia muitas horas de trabalho à colônia, era uma pessoa que tinha condições de trabalhar, não tinha nenhum impedimento, a não ser, né, a vontade de permanecer ali, escolhendo e não aceitando nada. Né? Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas, e em seguida o ministro fitou-me compassivamente e falou: aproxime-se, meu amigo. André Luiz, então, levantou, hesitante, né, um pouco preocupado, que agora era a vez dele ser entrevistado. E ele viu, né, a entrevista dessa senhora serviu de muitas lições para ele, né, aprendendo que o trabalho, a cooperação, servir com alegria, com humildade, com verdadeiro desejo de realizar bem as suas tarefas, isso fazia parte da colônia Nosso Lar. Isso era das leis universais que regem a atividade do trabalho de todos os espíritos. Então, ele, André Luiz, agora teria à frente o nosso irmão Clarencio. Então, o que fica de lição aqui nessa primeira entrevista, porque agora a entrevista do André Luiz é objetivo de um próximo estudo. E agora nós vamos analisar como que foi essa entrevista, como que André Luiz dialogou com o Clarencio, o que Clarencio colocou para ele de oportunidades. E o André Luiz, tendo visto as dificuldades que aconteceram com a senhora, mãe, que queria vir à Terra para ajudar os filhos, ela não estava ainda em condições. E o ministro, ele é muito assim, ele cuida das pessoas com carinho, com atenção, mas ele também, ele é enérgico, ele tem a firmeza dele nas decisões. Mas envolveu a senhora com atenção, mas fez com que ela entendesse que ainda ela estava muito longe da possibilidade de poder receber autorização de trabalhar em benefício da família na Terra, porque ela teria que primeiro aprender em nosso lar o valor do trabalho feito com legítimo espírito de fraternidade, de convivência, de simpatia, de humildade, de atenção com todos que a rodeiam, para que ela possa, então, aprender verdadeiramente a lição do trabalho, que, em última análise, nós trabalhamos para o nosso Pai Criador. E aquele cálculo de horas é realmente muito interessante, porque se ela em 6 anos, mas eu já tirei um que é de recuperação, então se ela em 5 anos só conseguiu dar 304 horas, quando, na verdade, se ela trabalhasse num regime de meio expediente, ela teria que ter pelo menos umas 6.000 horas de trabalho para dar em benefício da colônia, quando ela tinha só 304. Então, fica aqui a lição da importância do trabalho, da importância das oportunidades que a vida nos oferece, e que nessa oportunidade de trabalho, que nós sejamos servidores leais, servidores cooperativos, servidores fraternais, que trabalhemos com simpatia e que façamos para o outro melhor como desejaríamos que fosse feito para nós próprios. Essas lições foram colocadas aqui nesta entrevista. E todos os irmãos, então, ficam convidados para um próximo programa nosso, em que vamos analisar agora a entrevista do André Luiz, porque o André Luiz já estava preocupado, né, de falar, já que ele ouvira todas aquelas dificuldades, mas ele humildemente se apresentara porque ele se sentia recuperado. Ele queria uma oportunidade para trabalhar em nosso lar. E já começou a entender que não daria de forma alguma para ele continuar trabalhando na medicina, que ele teria que aprender muito ainda sobre a medicina espiritual, que atua, evidentemente, sobre o corpo espiritual, sobre o perispírito, os fluidos, as energias que circulam, os centros de força, tudo. Ele teria que aprender muita coisa sobre a medicina espiritual. E ele disse humildemente: olha, qualquer enfermeiro em nosso lar tem um conhecimento muito superior ao pobre conhecimento que eu ainda tenho da medicina terrestre. E assim
foi colocado. Nós agradecemos o carinho, a atenção, as boas vibrações de todos. Rogamos que Jesus deposite no coração de cada um de nós a sua paz. E até um próximo programa que possamos dialogar mais. Muita paz.